através do Espírito Santo, quero trazer uma palavra para nós, que já militamos as causas de Deus. Muitas vezes nós somos indagados, né? Porque levantamos tão cedo e vamos para a igreja. Hoje é domingo, um dia bom para você fazer aquele cafezinho reforçado, ligar a sua televisão, botar um desses programas de filme, ou ver alguma reportagem e ficar ali, né? Mas nós estamos aqui e você está aí, onde quer que você esteja, no seu trabalho ou na sua casa mesmo, esperando aquilo que Deus há de falar a nós. E aí vem aquela pergunta: quando te perguntarem acerca da sua fé, o que você diz? Por que você faz isso? Quando indagam, quando arrasam sobre a sua fé, o que você fala? Qual é o fundamento de tudo isso? Obrigado, meu querido. Qual é o fundamento de tudo isso? Por quê? De onde você busca razão para poder estar fazendo isso? Para estar aqui, adorando ao Senhor, tirando das suas finanças para devolver a Deus. Onde está esse fundamento? Nesses finais de semanas que passaram, as pessoas que aqui passaram, eles falaram tremendamente acerca da palavra. Eram palavras de advertência, palavras de consolo, de encorajamento, de conhecimento para nós nos aproximarmos para o reino de Deus. Jesus, quando ele peregrinou por aqui, ele tinha duas prioridades fundamentais. Havia outras prioridades, mas ele tinha duas fundamentais. E qual eram essas prioridades? De estabelecer e fundamentar o Evangelho do Reino. Evangelhos, meus irmãos sabem, é nada mais, nada menos que uma palavra que nos dá ânimo. Evangelho significa algo novo, uma boa notícia. Mas como nós vamos hoje entender o que é tudo isso? Amém? Abrimos nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 11, verso 1. Mateus capítulo 11, verso 1. Para nós começarmos a entender tudo isso. Mateus capítulo 11, verso 1. E diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar a instrução dos 12 discípulos, partiu dali a fazer o que, irmãos? E pregar na cidade deles. Jesus, assim que constituiu os 12 discípulos, a preocupação dele foi de passar o ensinamento e o aprendizado, não só aqueles 12, mas pelas cidades. Então ele vinha caminhando, fundamentando o Evangelho. Vamos também abrir em 1 de Pedro. Vamos lá no filho. Hoje nós vamos passear na Bíblia, viu, irmãos? 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Ou seja, em nós Ele vai colocando os fundamentos do Evangelho, né? Para que o quê? Para que nós tenhamos o que falar a essas pessoas com precisão, com força, com entendimento. Amém, irmãos? Com força, com entendimento. E nós vamos, para nós podermos melhor entender isso, nós vamos pegar a arquitetura. Vamos usar a arquitetura como parâmetro para nós podermos entender um pouquinho mais. Amém? E falando de arquitetura, vamos falar do apóstolo Paulo.
A arquitetura diz que toda a construção, seja uma casa ou seja um edifício, ele que tem que ter uma fundação e uma base sólida e um alicerce profundo. Nós olhamos para onde nós estamos aqui. Nós aqui estamos no segundo pavimento, né? Nós temos aproximadamente 3 pavimentos, não é isso? Vamos tentar imaginar o tamanho dessa fundação. Porque os irmãos, nós aqui, para a glória de Deus, nós tivemos culto em todos os lugares aqui, né? Lá embaixo na garagem, tivemos aqui em cima na época das reformas. E lá embaixo na garagem, a gente pouco se apercebeu disso, né? Mas ali estão os fundamentos desta casa. E não é qualquer fundamento, né? A Bíblia fala que nós temos que construir a nossa casa na rocha. Na rocha. Por que na rocha? Porque a rocha é algo sólido. Os irmãos estão percebendo? O fundamento da palavra de Deus, ele tem que ser sólido. Mas vamos adiante, vamos adiante. Olha o que o apóstolo diz lá em 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 9. 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 9. Para nós entendermmos essa questão de fundamentos da palavra. Eu tenho a certeza que quando nós terminarmos esse culto, nós vamos ter firmeza naquilo que nós vamos falar a essas pessoas que nos indagam, né? Por quê? Por quê? Por quê? Esse é o fundamento, amém? 1 de Coríntios capítulo 3, verso 9 diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Cristo. Opa, então nós somos parte do edifício, amém? Vamos mais adiante, verso 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, esse Paulo dizendo, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja que cada um como edifica sobre ele. Verso 11, para nós entendermos, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, a qual quem é quem? Ih, está fraco. A qual é quem? Jesus Cristo. Esse é o nosso fundamento. Quando te perguntarem o porquê você está de manhã cedo aqui, por que você louva a Deus, por que você não escuta, você não para mais para beber com os amigos, por que você não anda mais do jeito que você andava, está aqui, ó. Esse é o motivo. Esse é o motivo. Amém? Vamos para Isaías. E aí a coisa vai ficar melhor ainda. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Verso 16. E olha só o que diz: portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentarei em Sião uma pedra, o quê? Uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que não quer, não se apresse. Jesus é essa pedra, porque há o fundamento, mas tem que ter a base. Quem é a nossa base? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos um pouquinho mais adiante. Mateus capítulo 7, verso 24. Qual é o argumento da sua fé? Volta de novo lá. Volta de novo, querido. Qual o argumento para a sua fé? No que se fundamenta a sua fé? Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa onde? Sobre a rocha. A continuação do versículo, não precisa colocar agora, é aquele que bota na areia, ela afunda. O evangelho a qual nós praticamos, e a você que está vindo agora para o evangelho, ele é findado na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa rocha.
Vamos mais adiante. Salmos 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina. Nós sabemos que a base ela é apoiada em pedaços, né? em colunas, certo? E a pedra de esquina, a coluna de esquina, é a coluna que mais recebe o peso, aquela que aguenta o peso. Pedra de esquina. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4. Eu quero fundamentar bem isso, irmão. A base da nossa fé está em Jesus Cristo. E chegando-se-vos para Ele, a pedra o quê? Essa pedra não é uma pedra que... qualquer pedra, uma pedra viva, viva. Reprovada, na verdade, pelos homens. Muita gente aí diz que nós somos loucos, somos malucos, não acreditam na nossa fé. Botam em xeque a nossa fé. Os homens rejeitam, mas para com Deus, eleito o quê? Jesus é uma pedra preciosa na sua vida, na minha vida. Amém? Glorificado seja o nome santo do Senhor. E para nós finalizarmos essa questão da base, Mateus capítulo 21, verso 42. Olha só o que diz. Disse-lhe Jesus, disse-lhe quem? Nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo pelo Senhor. Foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém? Ô glória, verso 44. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á. Aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Irmão, não se preocupa. Às vezes nos entristece, né? Que juntam 6, 7 pessoas e às vezes no ambiente de trabalho, às vezes na escola, né? Às vezes num ambiente até familiar, juntam-se para nos botarmos em escárnio, né? Mas olha aí, ó o que diz aí, o verso 44. Por favor, volta o verso 44. Verso 44. Ah, tá. E diz assim, perdoe, mas eu estava olhando aqui, apareceu, que bênção. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele quem ela cair, ficará reduzido a pó. Irmão, mais terrível não é o diabo, mais terrível é Deus. Porque para o diabo, nós temos todo o reino de Deus para nós. Mas contra o reino de Deus, não tem ninguém. Então é melhor a gente andar, né? No reino de Deus, com as coisas de Deus. Irmãos, não estão acreditando? Estão esculachando vocês? Está servindo como escárnio? Ô, irmão, fica com a palavra. Fica com Deus. Irmão, se nós estamos aqui, depois de atravessar esse ano de 2020 com toda essa loucura, a nossa base é Deus. É Deus, é Deus. Não é nada mais que ninguém, é Deus. Eu procurei fazer uma soma, e no final dessa soma, deu Deus, não deu outra coisa. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa fundação, Ele é a nossa base. Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. Bom, sobre essa base, a Bíblia, só nós lemos lá versos anteriores, que nós somos edifícios. Edifícios são feitos de pedra, não é isso? Vamos ver acerca disso? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 5. Me perdoe se eu estou indo muito rápido. Os irmãos estão entendendo, amém? Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Olha o que diz lá. Vós também, como quê? Como quê? Pedras vivas. Sois edificados, casa espiritual,
e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a quem? Por meio de quem? Ô glória! Você é uma pedra preciosíssima. Irmãos, o mundo está aí para isso, né? Estamos vivendo os momentos finais de tudo isso, dessa loucura. É hora do inimigo fazer o corre dele. E fazendo o corre dele é justamente isso: nos humilhar, querer que nós percamos a nossa fé por conta de palavras de terceiro. Irmão, fica com a palavra de Deus. Se te perguntarem da sua fé, esse aí é o motivo. Jesus é a sua base e você é pedra de um edifício grande. Amém? Você é pedra de um edifício grande. Somos pedras que compõem esse portentoso edifício, ou seja, esse edifício que lindo e maravilhoso, que é o Evangelho do Reino. Vamos para Efésios capítulo 2, verso 20. Efésios capítulo 2, verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, junto com Jesus, eles são a base desse prédio, desse edifício. E Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O fundamento vem pelos apóstolos e os profetas, mas o principal é Jesus, amém? Amém? E você é pedra desse edifício. Não diz eu, diz a palavra. Amém? Eu amo alguns irmãos que aqui estão, diria isso tranquilamente, mas a palavra diz ao resto dos irmãos que eu não tenho tanta intimidade. Você é pedra desse edifício. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Para entendermos um pouco acerca do que essas pedras, o Espírito Santo me levou a falar um pouco das pirâmides. Amém? Vamos pegar as pirâmides como exemplo. Aquelas construções que ficam lá no Egito, elas são milenares, ou seja, tem milhares e milhares de anos. Eu, fazendo uma pesquisa, elas têm aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Você vê um tempo que tem aquelas pirâmides. Amém? Ela está num lugar que é desértico, e ali é o lugar que sofre altas temperaturas, lugar que sofre de dia, para vocês terem uma base, são aproximadamente 50 graus de temperatura durante o dia. E à noite, essa temperatura para baixo de 10 graus. Você vê o choque que tem, né? De dia aquele calor causticante, e à noite essa temperatura cai para menos de 10 graus. Amém? Tem 3 delas que são as mais famosas, né? Que é essa que a gente vê nas imagens, nos filmes, né? Que é a Quéops, que é a mais antiga, a Miquerinos, que é a menos antiga, e a de Kéfren, que é situada entre as duas. Estima-se que elas foram construídas durante 30 anos. Por que eu estou pegando aqui? Porque nós, como os cristãos, somos pedras que passamos por isso. Quantas vezes nós, como pedra de Deus, já como pedras, né, colocadas no edifício de Deus, nós passamos por tentação, por assolamentos que, meu Deus do céu, assolamentos incríveis, né? Ventos que batem, porque nas pirâmides também lá no Egito bate vento forte. Quantos ventos nos assolam, irmãos? Ventos terríveis, altas temperaturas. Oh meu Deus! E ali nós ali firme. Essas pirâmides, elas têm mais de 2.500 anos. O Evangelho de Cristo ainda está sendo construído. Não pense que acabou a obra está sendo construída. A cada apelo que o pastor faz, que o irmão que aqui em cima faz, é mais uma pedra que é colocada nesse edifício. Amém? E não quero saber em que lugar você se situa no edifício. Eu como pedra, sei lá, eu estou aonde? Na sala do rei ou na garagem? Não quero saber.
O importante é saber que você é pedra desse edifício. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. O crente passa por altas e baixas temperaturas e vento forte, mas ele é firme, porque a base é firme. Quer ver outro exemplo? No Japão, o lugar que ele é assolado por maremotos, terremotos terríveis. Existem construções lá que não se abalam, porque é um trabalho de engenharia tremendo, não é isso? Um trabalho de engenharia tremendo. E elas, vem o vento, bate e está lá. Aqui no Brasil, nós também, em São Paulo mesmo, somos acometidos por vários terremotos, né? Ora, quem diga quem mora na Avenida Paulista, né? Vira e mexe lá, um móvel corre para um lugar para o outro, né? Os terremotos são constantes, entendeu? Mas a estrutura é firme. E o prédio não se abala, entendeu? Assim é o nosso evangelho. Ele tem um fundamento profundo, uma base sólida, e as pedras são pedras que resistem isso. Porque as pedras de lá das pirâmides, elas estão lá há mais de 2.500 anos antes de Cristo. E se você for lá no Egito, elas estão lá perfeitas. Assim é o reino de Deus. Assim somos nós, assim é você, assim é você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a primeira carta de Coríntios, capítulo 3, verso 9. Porque somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras, Deus, e edifício de Deus. Eu coloquei de novo para ficar gravado em nós. Da sua importância no reino de Deus, da preciosidade que você é para Deus. Você é precioso para Deus. E ainda que a situação que você seja adversa, na sua família você seja o único, e nas reuniões você seja execrado, ainda que na sua empresa você seja o único, e lá nós sabemos a pressão do mundo, irmãos, você é uma pedra que compõe o edifício do Evangelho de Cristo. Você é uma pedra preciosa. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Bem, falamos então da base, falamos então da composição do prédio, e toda obra, o pastor pode dizer muito bem, tem um custo. Não tem um custo? Toda obra tem um custo. Tem um custo. Irmãos, para nós compormos esse edifício como pedra, não custou barato. Todo mundo aqui tem uma casa, e essa casa, ela de vez em quando sofre reforma e despende de dinheiro, não é isso? Nada é barato. Ninguém chegou lá, você chegou lá, a casa estava pronta, você entrou e não faz mais nada. Não. Custa caro. E nós, irmãos, custamos muito caro para esse arquiteto. E quem é esse arquiteto? Deus. Deus é o arquiteto. Amém? E nós custamos caro para isso. Caro, tão caro que no mundo não existe metal ou moeda que possa se assemelhar ou chegar perto do custo dessa obra tão importante. Vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, o metal e a moeda desse mundo, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebemos dos vossos pais. Verso 19. Mas com precioso o quê? Está fraco. Precioso o quê? Sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse dinheiro, esse custo, não é qualquer moeda, é um custo precioso, que mundo nenhum, de ninguém do mundo, as mentes mais inteligentes do mundo vão saber dimensionar o tamanho da pureza desse dinheiro. Verso 20. O qual na verdade em outro tempo foi conhecido, mas ainda antes da fundação do mundo,
mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ô irmão, Deus ele foi lá, por meio de Jesus, escolheu você como pedra. Ele pega você como pedra e leva lá para o edifício. Mas isso não é porque você é bonito, ou porque você tem dinheiro, ou porque você é simpático, canta bem, ministra bem. Não, é por amor. Por amor. Irmãos, eu não sei vocês, mas meu coração se enche e me dá raiva do inimigo, que muitas vezes ele me assola com maus pensamentos, eu achando às vezes que não sei nada, irmãos, que não sou nada, mas eu sou pessoa muito importante com meu Deus. Eu custei sangue, e por amor Jesus verteu o sangue dele na cruz para me salvar. Amém? Essa palavra eu amo. Quem me conhece sabe que essa é uma palavra que eu amo. A toda a terra sabe que eu vou falar. Apocalipse capítulo 5, verso 9. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. E é uma palavra muito importante. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Eu não vou me deter nisso aqui, irmãos. Só isso aqui é muita coisa para falar, e a gente vai ficar aqui até amanhã. Porque fostes morto, e com o teu compraste para Deus homens e mulheres também, de toda tribo e língua e povo e nação. Amém? Oh, irmãos, não somos dignos, não é só nós. Irmão, quando você passar por alguém na rua, e se você achar que essa pessoa é indigna, irmãos, bata na boca, peça misericórdia a Deus. O sangue desse aqui, do Cordeiro, comprou aquele também. Ele ainda não sabe, e quem sabe até por culpa nossa, que não vamos levar a santa palavra a ele. Por culpa nossa nós não levamos a palavra a ele. Quem sabe é isso. Mas ele foi comprado. Tribo, língua, povo e nação. É qualquer um, irmãos. Não cabe a você, não cabe a mim julgar. Quantos casos, nós estamos inclusive na casa de pessoas que bebiam da 1 a 51, pessoas que usavam drogas, pessoas que se prostituíam, pessoas homossexuais, como esses dias teve aqui uma menina ministrando aqui acerca do homossexualismo. Quem somos nós para dizer? Esse, para Deus, é uma pedra preciosa que Ele está guardando para colocar no edifício dele. Esse é alguém que lá na cruz Ele verteu até o último sangue, para que ela possa compor o reino. O reino não é feito de pessoas cultas, o reino não é feito de pessoas bonitas, de políticos, de pessoas que nem sabem a quantidade de dinheiro que tem. O reino é feito de pessoas amadas por Ele. Amadas por Ele. Amor, irmãos, nessa noite é amor mesmo, né? Irmãos, nessa noite, saia daqui, nessa manhã, saia aqui sentindo amado. Deus ama você. Sinta esse amor que eu estou sentindo de Deus para comigo. Que Deus estenda esse amor para todos vocês e para você que está aí. Amém? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, custamos caro. E um detalhe importante: não importa o que você faz no reino, mas você foi comprado pelo mesmo preço e pelo mesmo sangue. Entre um e outro não há diferença. Amém? Tem uns que ministram 500 vezes melhor que eu. Tem uns que louvam. Meu irmão, eu fico até envergonhado quando vejo os irmãos louvar. Mas o amor dele é o mesmo para comigo também. E se é para comigo, era para com todos vocês. É para com você. Amém? Eu estou finalizando já. Foi uma palavra rápida, glória a Deus. Se os irmãos do louvor quiserem subir, pode subir. Vou lá lendo os últimos 10 versículos. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5.
Louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra é uma palavra rema, quando é uma palavra forte, ela não precisa se estender por muitas horas não. Amém, irmãos? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Aliás, verso 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas, aonde? Oh, aleluia! Irmão, não se preocupa, nós vamos continuar sendo pedras, mas no edifício lá na glória. Verso 2, e por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é no céu. Quantos aqui querem ir para a glória? Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Verso 3, se todavia estamos vestidos e não fomos achados nus, amém? É nu, é longe da presença do Senhor, fora da proteção do Espírito Santo. Verso 4, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Éramos mortos pelo pecado, mas Jesus, através do sangue dele, nos encheu, aleluia, nos encheu de graça e de vida. Verso 5, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, ao qual nos deu também o penhor do Espírito. Verso 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Verso 7, porque andamos por fé e não por vista. Tudo isso, essa nossa esperança é por fé, não por vista. Verso 8, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com aonde, gente? Oh, aleluia! Verso 9, pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausente. Estando Deus presente ou não, nossa postura tem que ser a mesma. Adoradores, homens dignos, homens e mulheres dignos de herdar o reino. Verso 10, para finalizar, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito pelo meio do corpo, ou bem ou mal. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, aleluia. Obrigado, meu Deus. Irmãos, ponham-se de pé. Orar. Oh, Senhor, graças nós te damos nessa manhã. Falasse profundo ao nosso coração, Senhor. Perdão, Senhor, se nós achamos, ou melhor, como o mundo disse, nós nos achamos. Ó Deus, tem de misericórdia de nós. Jesus, obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado, Jesus, por nos escolher a dedo. Pai, nós oramos também por esses que ainda não desfrutam desse beneplácito, que é ser pedra do teu edifício, Senhor. Ansiamos profundamente, Pai, que tu nos resgate para a glória, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por dar essa palavra de ânimo a nós, para que nós possamos falar no mundo. Essa é a razão da nossa fé. É por isso que nós amamos o Senhor incondicionalmente, a ponto do mundo não nos aceitar. Irmãos, faça a sua oração. Ore aí, agradeça a Deus, porque você é pedra do reino dele. Olha o Senhor.